Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aquele que nos ensina, aqueles mesmo que falam em meu nome, são aqueles que desorientam o povo, porque neles não há verdade, é apenas um discurso falso de hipocrisia e ludibriadores, porque não são ouvintes como praticantes. Aqueles que dizem que são pastor, mas só há um bom pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo. Muitos falsos insubordinados, aqueles que queiram falar em nome de Jesus, mas não conhecem o ministério da iniquidade, aquele do qual o mesmo Senhor vos dirá, porque não terão aquele que pode os livrar da segunda morte da alma, e o Senhor os apartará e os lançará no lago de fogo. Aqueles que ainda dizem, Senhor, mas eu anunciei o seu evangelho, fiz curas, e ele dirá, malditos, apartai-vos de mim, sejais lançados junto com seu Pai no lago de fogo, aonde o seu verme não se queima, não vos conheço. Assim como muitos estarão nus diante dele, ele dirá, amigo, onde estão as suas vestes nupciais? E não terão resposta. Porque o linho fino, o linho da justiça, ele diz àqueles que já estão como cego, nu e miserável, compra colírio de mim para ungir os vossos olhos, compra o linho fino para tampar a vossa nudez, o linho da justiça. Compra de mim o ouro puro e refinado do alto, e então verás o que é ser riqueza, aonde muitos já estão desfalecidos e ainda queiram se opor à verdade do Senhor. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, assim nos ensina a palavra do Senhor. Melhor para aqueles que perseveram dia após dia e que reconhecem que aquele que tudo opera e executa é o fato de não sermos consumidos, e segundo a sua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, daqueles que permanecem sempre se humilhando daquele que tudo opera e executa, e ele nos concedendo a sua graça. A palavra diz que aqui debaixo do céu tudo se sucede a justo e injusto, segundo aquilo que mesmo o Senhor permite. Ele contempla tanto os bons como os maus, até que chega o tempo aonde o Senhor é aquele que a palavra diz que se conhece aquilo que se produziu quando chega o tempo dele conceder o galardão. Por isso chegado o tempo onde o Senhor está prestando conta com cada um segundo a sua conduta merece. Ele traz o galardão, a vossa recompensa, sem demora, aonde através desta recompensa se conhece entre os bons e os maus, que se conhece aquilo que se produziu. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, tudo que é dito entre as recâmaras é revelado entre o alto dos telhados. Não há nada que esteja oculto diante dos meros mortais que não venha a ser revelado, e ainda que algo passe desapercebido diante dos meros mortais, assim diante do tribunal de Cristo nada passará desapercebido, até mesmo uma ponto e uma vírgula daquilo que disse haveremos de prestar conta. Melhor, porque o Senhor conhece a intenção da mente e do coração. Ele sabe entre aqueles que perseveram, aonde ele disse, bem-aventurados sois aqueles que por amor do meu nome perseveram, aqueles que são caluniados, aqueles que sois acusados, mas ele é aquele que nos justifica no devido tempo, aonde depositamos a confiança no Senhor. Jamais vi o justo a mendigar o pão, e tampouco a sua descendência. O justo vive pela fé. Se retrocederes, a minha alma não tem prazer nestes, assim nos ensina o Senhor. Jamais vi o justo a ser decepcionado, assim como decepcionados e confundidos serão aqueles que amotinam em vão
contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, e Cristo vive em nós. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Perseveramos dia após dia, segundo aquele que nos sustém. Ele ri com desprezo. Nós não alegramos na morte dos ímpios, por isso exortamos no dia chamado hoje, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos. Mas ele sim ri com desprezo daqueles que o desprezam. A palavra diz que aqueles que se envergonham do evangelho, ele também é aquele que sente vergonha daqueles que assim procedem, aonde serão envergonhados, confundidos, tanto nesta terra como na vida vindoura, quando lançado naquele lago de fogo, aonde ali na verdade a vida com abundância é para aqueles que haverá júbilo nas regiões celestiais, que não enfrentaram a morte da alma. Mas para aqueles que não enfrentaram não conseguiram enfrentar e passaram pela segunda morte, são lançados no lago de fogo, onde ali haverá somente choro e ranger de dentes, por ter rejeitado aquele que podia justificar. É como um castigo por ter rejeitado aquilo que ele é riquíssimo, não divide com aqueles que se gloriam na carne. A honra, a glória e a imortalidade. Júbilo para aqueles aonde, juntamente com os ceifeiros, que são os anjos, e as ceifas se alegrarão e jubilarão diante daquele que é santo. Aleluia! Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.